escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Bom dia, é mais um domingo, nós estamos com aulas da Escola Dominical da Igreja Presbiteriana de Jaú e é uma satisfação muito grande nós podemos estar aqui presentes para estudarmos um dos textos mais importantes que se acha na Bíblia, que é a doutrina da justificação. Nós agradecemos a Deus essa oportunidade de estarmos aqui hoje, porque é só pela sua graça que nós estamos presentes. Vamos curvar nossas cabeças em oração, então. Bondoso Deus, querido Pai, nós estamos na Tua presença, agradecidos porque o Senhor é o nosso único e verdadeiro Deus. Te pedimos, ó Pai Santo, que o que for aqui estudado seja para a Tua honra, para a Tua glória, que nós saibamos entender essa difícil doutrina, que é a doutrina da justificação, entendida por poucos, mas importantíssimo, porque é a base da Tua palavra. Te agradecemos por Cristo Jesus e abençoe a cada um de nós que estamos podendo estudar esta mensagem. Em Cristo Jesus, amém. O texto é o texto de Romanos. Esse texto que nós vamos estudar se acha em Romanos capítulo 3, versículos de 21 até o capítulo 4, versículo 25. Até o capítulo 4, versículo 25. Esse texto é a base, é o centro da Epístola de Romanos, é a base da nossa salvação, É estudo da justificação pela fé. Ela mostra, então, o amor declarado e manifestado de Deus, o amor de Cristo, de Deus, declarado e manifestado para a nossa salvação. A pergunta que Paulo responde é uma pergunta muito importante que fica na cabeça de todos nós. E é a base desse estudo. Então, de acordo com Paulo, como pode um Deus, sendo justo, sendo santo, receber-nos na sua presença, sendo nós pecadores? Qual é o meio através do qual isso se coaduna? Porque nós não podemos apresentar-nos na presença de Deus sendo pecadores. E a carta aos Romanos até agora, desses últimos versículos do capítulo 1 até agora, versículo 3, ele mostra que o homem é pecador, o homem está em depravação total, o homem não tem meios de salvação por si mesmos. Então, como que podemos então chegar na presença de Deus? Então, praticamente nós estamos mortos, como a Bíblia fala, nós estamos mortos nos nossos delitos e pecados. Lá em Efésios capítulo 2, versículo 1. Aqui, a partir do versículo 21, vem uma expressão adversativa que diz a palavra mas. A palavrinha mas. Ela é a palavra mágica que muda todo esse problema do homem ser pecador e não poder estar na presença de Deus. Então, vamos ler a partir do capítulo 3, versículo 21. Mas agora, sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. Justiça de Deus, mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção, pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, todos, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus propôs no seu sangue como propiciação mediante a fé, para manifestar a sua justiça por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos,
tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser o justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde, pois, a jactância, a arrogância, foi de todo excluída? Foi de todo excluída. Por qual lei? Das obras? Não. Pelo contrário, pela lei da fé. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé, independente das obras da lei. É porventura Deus somente dos judeus? Não é também dos gentios? Sim, também dos gentios. Visto que Deus é um só, o qual justificará por fé tanto o circunciso e mediante a fé o incircunciso. Anulamos, pois, a lei pela fé? Não, de maneira nenhuma. Antes confirmamos a lei. Então, esse texto explica como salvar os pecadores, sendo Deus justos, e os pecadores, lógico, injustos, sendo nós ainda pecadores. Deus mostra o seu amor para conosco, sendo nós ainda pecadores. E aí está a grande resposta que nós vamos ter na doutrina da justificação. Então, em Romanos 3:21, apresenta essa mais gloriosa adversativa, mas, quer dizer, apesar do pecado, da morte, no qual todos os homens são indesculpáveis perante Deus e todos estão mortos, mas é que onde começa então para nós a nossa vitória, a nossa alegria. Mas sem lei se manifestou a justiça de Deus, testemunhada pela lei e pelos profetas. O homem pecou e o homem tinha que morrer. Mas o homem é pecador e o homem não pode pagar o seu pecado para estar junto de Deus. Como que Deus resolveu isso então? Ele mandou o seu filho, o justo, é o único sem pecado, porque só assim a justiça de Deus seria aplacada quando todos nós pecadores levássemos os nossos pecados até Cristo, e Cristo, então, morrendo pelos nossos pecados, o sacrifício dele, do único ser perfeito, sem pecado algum, que já passou aqui pela terra, Deus olharia para ele, aceitaria a sua justiça e pela sua morte, através da sua morte, e com isso ele imputaria essa justiça para nós, pecadores. Como nós podemos então ser salvos? Somente pela fé, olhando para Jesus, o que ele fez por cada um de nós. Essa é a síntese do nosso estudo. A salvação, então, a salvação é um ato exclusivo de Deus. A salvação é um ato exclusivo de Deus. É um decreto. Deus decreta que nós somos declarados justos, mas é um ato exclusivo de Deus. O ser humano não teria nenhuma participação disso. É um ato exclusivo. A salvação é isso, usando seu Filho Jesus. Então, seria uma ação divina ou também uma cooperação humana? Então, somos declarados justos perante Deus. Isso é justificação. O apóstolo Paulo exclui qualquer possibilidade de uma autojustificação, de cada um de nós nos salvarmos. Em Romanos 3:20, ele diz: visto que ninguém será justificado diante dele por obras da lei, então a autojustificação, de que pela lei vem o pleno conhecimento do pecado. Então ninguém pode ser justificado perante Deus pela ação nossa, porque nós queremos ser justificados por alguma obra, uma boa obra que a lei nos manda fazer e nós faremos. O apóstolo Paulo usa então, aqui em Romanos 21, a expressão grega dikaiosune, que diz que não é colocada, que é declarado, que nós somos declarados justos e não nos tornamos justos. Então, nós somos declarados, mas nós não nos tornamos justos. Deus declara que o homem, então, é declarado justo por um ato judicial, é um ato judicial de Deus. Então, explicando melhor, nós somos pecadores, somos então criminosos. Nós estamos sendo julgados no tribunal de Cristo. Ali Cristo mostra que nós somos lavados pelo seu sangue
e no seu sangue nós então recebemos a justiça que foi imputada em Cristo, acreditada em Cristo, foi para nós imputada como a retidão de Cristo no nosso coração. Então, nós não deixamos de continuar pecadores, nós continuamos criminosos e nós vamos ser pecadores até a segunda vinda de Cristo. Mas aí Deus, por um ato seu, exclusivo seu, por amor ao seu Filho Jesus e por amor a cada um de nós, ele pega o carimbo e aplica e bate justificado, criminoso, absolvido dos seus pecados, porque a justiça de Cristo foi creditada a nós. Continuamos criminosos, mas já justificados, absolvidos pelo tribunal de Cristo. Isso para nós é muito importante, porque o justo foi para nós, é aquele que é justo e o justificador dos nossos pecados. Ele foi aquele que fez esse ato por nós. Lá em 1 João 2,1 diz: Filhinhos, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Mas se todavia alguém pecar, temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo, que é a propiciação pelos nossos pecados, e não somente pelos nossos, mas do mundo todo. Então, a expressão agora, graça, fé e cooperação, nós vamos tomar esse texto, é o segundo tópico da nossa lição agora, para nós entendermos as diferenças que existem entre o protestantismo e o catolicismo. Não queremos entrar em polêmica. Essa polêmica já foi no passado, mas isso já está muito bem estabelecido pelas duas igrejas, pela igreja protestante, que aceita a justificação pela fé, somente pela igreja católica, que além da fé, da graça e de Cristo, ela coloca que o homem tem que cooperar também com Cristo para a sua salvação, ou seja, fazer boas obras, obras da lei, para que ele também possa ser salvo. Que somente o sacrifício de Cristo, e a aceitação dele por fé, não resolve, teria que ter um algo mais. Para nós, os protestantes, os evangélicos, o sacrifício de Cristo é suficiente. Não precisa de mais nenhum adendo, nós não temos participação. O homem nem toma conhecimento desse ato de justiça que Deus declara a cada um de nós salvos. Ele nem toma o conhecimento disso. Entre 1545 e 1563, houve o chamado Concílio de Trento, na cidade de Trento, na Itália. E nesse concílio foram reafirmados os dogmas, aquilo que a Igreja Católica tem como sua doutrina básica. Então foi uma contra-reforma, porque a reforma protestante de 1517, através de Lutero e depois dos outros reformadores que vieram, essa reforma ela se espalhou pela Europa toda. E a Igreja Católica, então, se viu de um modo que ela tinha que tomar alguma atitude para manter a sua parte política, a sua parte religiosa, segundo o que eles creem, para que eles continuassem como uma igreja. Então, esse Concílio de Trento mostrou as doutrinas que a Igreja Católica tinha, e nessa doutrina a justificação só é consumada pela forma como o homem coopera com Deus. Então, como o homem coopera com Deus, ele pode ser então justificado. Então, para nós, isso é doutrina de santificação. A santificação são atos que nós colocamos como boas obras, mas as quais Deus já antemão preparou para que andássemos nelas, após nós termos recebido de Deus o dom da salvação, como fala em Efésios 5:8. Pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de nós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie, pois somos feituras de Deus, de Cristo, de Deus, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus preparou de antemão para que andássemos nelas. Nós temos que praticar, sim, as boas obras, mas não para sermos justificados. É a diferença da doutrina protestante, da doutrina católica, que nós não precisamos
das boas obras para ser salvos, mas porque somos salvos pela fé, nós praticamos as boas obras. É consequência da salvação para nós as boas obras. Em decorrência dessa justificação, a Igreja Católica também tem a doutrina, o sacramento do batismo na Igreja Católica, ele é a justificação para a Igreja Católica. E essa justificação, ela pode ser perdida por um pecado mortal. Então, para que o homem reconquiste a sua justificação, ele tem que fazer as boas obras para que ele, então, possa estar justificado perante Deus. Em consequência disto, surge a doutrina do purgatório na Igreja Católica. Porque se o homem, de alguma forma, morre com a impureza da sua alma, ele no purgatório vai ter tempo, então, de poder se purificar e se transformar em justo para ser aceito por Deus, ser visto por Deus como justo. Então, não só a fé, não só a graça, não só Cristo, mas as obras. Para nós, o purgatório não existe. Para nós, os protestantes, não existe o purgatório. Porque pela fé, a obra de Cristo é suficiente, pela sua morte, sua obra, morte, ressurreição, é suficiente para nos dar a salvação, a justificação. Então, essa justificação ela é muito importante para as nossas vidas. Então, o que acontece aqui? Acontece uma transferência legal. Acontece aqui uma transferência legal. Deus legalmente transfere para nós a justiça de Cristo, ela é creditada para nós, e o nosso pecado é jogado em cima de Cristo, é onde vem a sua morte expiatória, a sua morte vicária, que ele morreu em nosso lugar. Nós somos, então, trazidos a um relacionamento com Cristo, e até, e não é pela fé e não por obras. Isso é muito importante para o nosso entendimento. Em Cristo Jesus, então, essa natural disposição da apostasia, de fuga, ela some. O homem sem Cristo, sem Deus, ele se vê fugindo de Deus, porque o pecado nos aponta, e como Adão, quando pecou e foi confrontado do seu pecado com Deus, ele se escondeu. Os homens também, nós todos somos assim. Então, com a justificação, nós não temos mais essa necessidade, esse medo de nos escondermos de Deus por causa do nosso pecado. Nós temos, assim, que buscar o arrependimento para que Deus nos perdoe dos nossos pecados. Então, o homem natural, ele faz isso, mas em Deus, com a justificação, ele está pago o seu pecado. Essa justificação, ela foi já no Velho Testamento imputada a Abraão. Isso é muito importante nós estudarmos também, porque tanto no Velho quanto no Novo Testamento, essa doutrina está inserida, a doutrina da justificação. Então, no capítulo 4 de Romanos, versículo 21, versículo 1, que pois diremos ter alcançado Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado por obras, tem de que se gloriar, porém não diante de Deus. Pois o que diz a Escritura? Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado para a justiça. Ora, ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, e sim como dívida. Então, se eu vou cobrar de Deus, porque eu estou fazendo boas obras, a dívida, então, da minha salvação, então eu estou sendo cooperador com Deus da salvação, isso é uma dívida que Deus, então, quer que eu pague. Deus não fala isso. O trabalho ao que trabalha, o salário não é considerado como favor, assim como dívida. Mas ao que não trabalha, porém crê naquele que justifica o ímpio, sua fé lhe é atribuída como justiça. Então, a fé é atribuída como justiça ao que não trabalha, mas que recebe por fé. Ele passa a trabalhar a partir do momento que a justificação pela fé entra na vida dele, ele tem prazer de realizar as boas obras. E assim também Davi declara ser bem-aventurado. Então, Abraão é justificado pela fé no Velho Testamento, e Davi, no Salmo 32, também diz que o homem
bem-aventurado o homem a quem Deus atribui justiça independente das obras. Mas independente das obras, bem-aventurado aqueles cujas iniquidades são perdoadas e cujos pecados são cobertos. Isso é a continuação do capítulo 4, versículo 7. E continua, bem-aventurado o homem a quem o Senhor jamais imputará pecado. Vem, pois, esta bem-aventurança exclusivamente sobre os circuncisos ou também sobre os incircuncisos? Visto que dizemos, a fé foi imputada a Abraão para a justiça, é o versículo 9. Como, pois, lhe foi atribuída, estando ele já circuncidado ou ainda incircunciso? Não no regime da circuncisão, mas sim quando incircunciso. Quando Deus chamou Abraão, ele creu. Ele foi apresentado que ele teria um filho, e o tempo foi passando, ele já com 100 anos não tinha tido esse filho, que seria Isaque. E Sara, sua mulher, com 90 anos, já não poderia, pela lei natural, ter filhos. Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado por justiça. Abraão creu que Deus seria capaz de fazer uma pessoa amortecida na sua carne, no seu sexo, também como sua mulher, já sem a ovulação presente, pela idade tão avançada que ela não poderia ter filhos. Eles creram que isso poderia acontecer, porque para com Deus não há impossível. E porque ele creu, a Bíblia diz que isso lhe foi imputado por justiça. Essa palavra imputação, ela é muito importante, porque essa imputação é a justificação que ele recebeu e nós também recebemos na nossa presente vida, agora já no Novo Testamento. Tanto o Novo como o Velho Testamento, ambos atestam sobre essa doutrina da justificação, tanto em Gênesis como nos Salmos também de Davi, ele fala exatamente sobre isso. Mas o ensino bíblico, então, sobre a justificação não passa pelas boas obras. É muito diferente das boas obras, esse ensino bíblico. Então, o que acontece, então, é o fato de que essa carta aos Romanos, ela faz referência a Abraão, tanto no Novo como no Velho Testamento. Isso mostra a harmonia, do Evangelho, da Bíblia, tanto no Velho Testamento, por exemplo, Gênesis, Salmos, e também no Novo Testamento, praticamente todo o Novo Testamento, principalmente nessa epístola aos Efésios, aos Romanos, o apóstolo Paulo mostra, então, essa harmonia do Velho e do Novo Testamento. Então, Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado para a justiça. Essa justificação, então, ela ocorre antes mesmo de Abraão ter sido chamado, quando Abraão foi chamado, na circuncisão, ainda incircunciso. A circuncisão para Abraão foi um selo para que ele mostrasse ao mundo que ele era separado do mundo, vivendo para Deus. Isso é muito importante na história bíblica. O ensino, então, sobre a justificação também é elucidado através, então, do Novo Testamento, e no Novo Testamento ele se caracteriza, ele se materializa de uma forma mais bem explicada. E então nós podemos agora ter para nós também o mesmo sentimento dessa justificação que foi tanto para Abraão, como também foi para Davi, como para qualquer crente do Velho Testamento. Essa justificação é importante para nós também. Então, como que é que se faz? No Velho Testamento se olhava para a vinda do Messias para ser justificado, para ser salvo. Isso era pela fé. No Novo Testamento, nós olhamos, então, eles olhavam para o futuro, vinda de Jesus. No Novo Testamento, nós olhamos para trás, morte e ressurreição de Cristo, para que, então, a justificação se consumasse. Então, agora a terceira parte do nosso estudo é sobre a dívida que foi quitada em Romanos 4, de 23 a 25. Então, o termo imputação, então, já presente tanto no Antigo como no Novo Testamento, também se aplica a nós.
todos os crentes, salvos pela fé em Cristo. Enquanto o nosso pecado, então, é acreditado em Jesus na cruz do Calvário, a sua retidão, a sua justiça, a sua fé, a sua justiça é acreditada a cada um de nós e por isso nós somos agora justificados. Então Deus quis, no ensino dessa verdade, que isso fosse escrito para cada um de nós, para que nós tomássemos conhecimento. Então, nos versículos 23 do capítulo 4, e não somente por causa dele está escrito, lhe foi levado em conta, mas também por nossa causa, posto que nós igualmente nos será imputado a saber, a nós que cremos naquele que ressuscitou entre os mortos, a Jesus, nosso Senhor, o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou para nossa justificação. Então não foi por intermédio da lei, mas foi pela obediência do servo Jesus, como servo Jesus, que isto se materializou para nós. Então essa dívida, ela foi quitada. Cristo, a história então, virou para nós esse texto, mostrando que nós também, esse texto foi escrito para nós entendermos que nós também fazemos parte dessa justificação. Então, em suma, esta dívida foi paga, essa dívida está pago, tudo está pago. Tendo realizado então sua obra, Cristo foi assunto aos céus, subiu aos céus para voltar e sentar ao lado do Pai, de onde ele havia vindo. Então, isso nós vemos tanto em João, Evangelho de João, capítulo 14, que ele diz que vou para o Pai, vós não me vereis mais, e também em Atos, capítulo 1, versículos de 9 a 11, quando ele foi assunto aos céus na presença de mais de 500 testemunhas. Então, por sua perfeita obediência e alegria, que é a bem-aventurança de Cristo, a bem-aventurança eterna, Jesus viu a sua recompensa, como também lá em Isaías 53, que ele fala que o servo, o justo, verá o penoso trabalho da sua obra, o fruto do penoso trabalho da sua obra, pela justificação de muitos, não de todos, mas dos que creem. E que Cristo trocou então, pelo nosso pecado, a sua morte para a nossa justificação. A conclusão que a justificação é a manifestação do amor de Cristo, do amor de Deus pelo seu povo escolhido. Não se trata de um mero sentimento romântico, mas uma atuação, um ato de Deus, um decreto que Deus faz lá no céu, judicialmente, no seu tribunal, trazendo para nós a limpeza dos nossos pecados e que esses pecados já estão pagos na cruz de Cristo e que quando nós estamos em fé, recebendo essa justificação, nós podemos então agora nos gloriarmos em Cristo. E qual que é o nosso papel em decorrência disso? É proclamarmos esta salvação, aceitarmos a salvação em Cristo Jesus, manifestando, pregando a sua vinda e a sua ressurreição até que ele volte, e gozarmos da sua ressurreição e da justificação já agora no presente. Então, a aplicação que nós fazemos para a nossa vida é que, quando nós formos tomar a Santa Ceia, nós temos que pensar, meditar muito bem nesse sacrifício de Cristo Jesus, porque a justificação é um ato muito grave que Deus fez para a vida de Jesus e para nós também, um ato muito grave, muito solene para nós. Nós agradecemos a Deus por esse amor infinito que Ele mandou para nós através do sacrifício de Cristo e gozamos então dessa alegria de estarmos junto com eles agora. Vamos terminar com uma oração. Bondoso Deus, querido Pai, nós recebemos esse estudo difícil sobre a justificação em Cristo Jesus, pelo ato exclusivo que o Senhor dá no céu, nos transformando de pecadores mortos para pecadores já justificados, criminosos,
absolvidos, embora ainda pecadores. Mas nós te louvamos, ó Pai, porque em Cristo Jesus, quando pedimos perdão pelos nossos pecados, o Senhor não só limpa os nossos pecados, mas nos dá alegria de podermos comungar com o Senhor, com Cristo, através da Santa Ceia. Agradecemos tudo por amor de Cristo Jesus, em nome de quem oramos. Amém.